E é um momento muito importante, porque quando nós passamos por essas mudanças, esses momentos de recolhimento, de estudo, de reflexão, eles se tornam materiais para promover mudanças nessa estrutura na qual estamos inseridos. E quando a gente fala em promover mudanças, são mudanças para o bem, porque essas mudanças são necessárias a partir do momento em que olhamos para o nosso redor e percebemos que as coisas não estão tão agradáveis, as coisas não estão de acordo com as leis naturais, de acordo com as leis de Deus. Então, é importante nós espíritas, nesse momento, nos empreendermos nesse processo de oração, nesse processo de busca pelo homem de bem, que é exatamente o tema da palestra de hoje à noite. Mas antes da gente chamar o Marcelo, eu gostaria de falar rapidamente, né, de uma ação social que nós estamos promovendo. Eu já quero agradecer a todos que já contribuíram, que já colaboraram. Nós estamos fazendo uma arrecadação para um atendimento emergencial a 34 famílias de catadores de papel, de catadores de material reciclável. Então, nós vamos fazer a entrega de material de limpeza, alimentos e fraldas no dia 22 de janeiro. Nós queremos agradecer o carinho de cada um de vocês que contribuíram e lembrar também que a contribuição ela é importante, sim, porque nós vivemos no mundo material, no mundo concreto, onde nós precisamos do arroz para comer, do feijão, da água. Nós não vivemos sem essa materialidade, essa concretude da vida. Mas não se tratam de pessoas que são desempregados, que são pessoas que vivem no ócio, são famílias de trabalhadores que vivem daquilo que nós jogamos no lixo, do material que nós descartamos todos os dias. Então, além dessa doação que vocês fizeram com tanto carinho, com tanto amor, nós queremos pedir também a vocês a consciência, né, desse processo de estarmos em casa na pandemia e atirando esses materiais, descartando esses materiais nos lixos, né, sem um processo de preparação desses materiais. Então, quando nós jogamos esses materiais sujos, sem a devida limpeza, esses materiais, eles não são recicláveis. E aí nós tiramos dessas pessoas, dessas famílias, o sustento delas, porque elas vivem daquilo que nós descartamos, né, nos nossos lixos. E nós vamos também promover algumas campanhas de conscientização aí de como nós podemos contribuir melhor nesse processo aí para ajudar essas famílias e ajudar também ao nosso planeta. Então fica aí a nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso convite para que vocês possam participar dessas duas maneiras, doando alimentos, nos ajudando, mas também tratando esses resíduos domésticos para que eles possam servir, né, de sustento a essas famílias. Hoje o Marcelo colabora conosco, falando de um tema que tem muito a ver, né, com isso, que é o homem de bem. Está lá no capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 17. E nós vamos pedir, então, a Kátia para cantar para nós a nossa música, para fazermos a nossa prece. Muito obrigada já, de uma vez, Catinha. Ok. Se tiver algum barulhinho extra aqui, tá, gente? Que a Júlia tá ali fora, a cachorrinha dela tá passando mal, aí, de vez em quando, ela tem um piripacozinho ali, aí ela dá um gritinho. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão,
da tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Virgem do céu, Santa de amor, em vosso olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade, aqui na terra onde estamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria, Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, na imanência de nossos corações, rogamos a Ti a força, a coragem, a disposição para que, ao contemplar a beleza extraordinária desta noite, deste céu salpicado de estrelas e desta brisa suave que nos toca ao contato com a natureza, te pedimos e te rogamos que todas essas expressões de experiências possam nos lembrar ou nos relembrar o verdadeiro objetivo de estarmos encarnados. E na música da nossa amiga que canta e encanta nesta noite, que possamos compreender a verdade, que possamos perceber cada movimento a que somos convidados nesta encarnação, para que possamos verdadeiramente enxergar as nossas relações baseada nas pessoas e não nas coisas, e não nos valores, nos preços, nas mercadorias. E que Jesus, que se colocou como caminho, a verdade, possa sempre nos direcionar esse caminho, para que possamos enxergar as verdadeiras relações, as quais devemos estabelecer conosco, com o próximo e com Deus, para que possamos nos transformar nesse homem de bem que o Evangelho nos convida a refletir. Para tanto, rogamos o auxílio e o amparo para o nosso irmão Marcelo, para que possa nos trazer as reflexões do Evangelho. Que assim seja. Seja bem-vindo, Marcelo, e a palavra é sua. Ao final, nós faremos a irradiação para a cura daqueles que precisam. Obrigado, Gê. Boa noite a todos. Vou compartilhar uma telinha com vocês aqui.
Só um momentinho. Chegou para vocês? Chegou sim, Marcelo. Então tá. Hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. E lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. É uma proposta interessante essa questão de Kardec e dos espíritos, porque quando a gente traz ao estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode tentar também entender que tipo de construção foi feita nesses capítulos e qual a preocupação da espiritualidade e da organização de Kardec com relação a nós que aqui estamos sobre uma inspiração do Espiritismo com a base no Evangelho de Jesus para a construção de um homem novo, uma era nova. E uma coisa que a gente tem conversado muito, inclusive com o G, a gente conversa bastante, é que a gente tem o direito, sim, de buscar respostas para isso. Né? Por que foi feita essa sequência de capítulos? Por que foi feito esse investimento dessa ideologia, dessa propositiva que o Espiritismo traz para a gente, de focar no espírito e direcionar isso para o nosso planeta, nas dificuldades que ele nos propõe dentro do materialismo, dentro do vínculo à matéria, do sentimento vinculado à matéria, para que nós possamos evoluir, e mesmo nesse conceito onde a matéria é tão veemente, ela é tão existente, tanto dentro quanto fora de nós, que movimentos é esse que o nosso espírito tem que fazer para resistir a essa interferência e abraçar a vontade divina com relação a gente. E quando a gente fala em entender Kardec e os espíritos, já que a gente está nesse capítulo 17, que é Sede Perfeitos, o que ele quer correlacionar com relação a essa perfeição e nós? Porque esse é um capítulo muito desafiador. Ele traz uma visão do ser que já está muito próximo da perfeição. E, consequentemente, ele está distante de nós, da nossa realidade hoje. Nós estamos começando a engatinhar em alguns aprendizados. Mas que aprendizados são esses? Que atenção que nós devemos ter? E que metodologia que nós podemos utilizar no nosso caminhar aqui na Terra para que a gente, de certa forma, alcance essa sublimidade da vida, essa junção com a vontade de Deus. Toda a base, então, dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ela traz o Evangelho de Jesus como estrutura basilar. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aqui nós temos 2 capítulos que está marcado aqui para vocês, que são importantes lá em Mateus 5 e em Mateus 13 também. Então ele vai falar da questão do perdão e vai falar também da questão da parábola do semeador. E a gente vai tentar entender aqui agora por que essa é a base desse capítulo da perfeição. Nós já tivemos um estudo, né, dos caracteres da perfeição, semana passada, que falou muito dessa questão do perdão. A gente vai dar uma pinceladinha nisso hoje, mas também a gente vai retirar por que motivo, então, houve a junção da parábola do bom semeador a esse contexto. E aí, o que nos torna mais confortável a estudar esse capítulo é essa parte aqui que ele vai direcionar a gente, apesar dele falar dessa perfeição bem mais completa, bem mais abrangente, ele vai falar da perfeição relativa, que está ao nosso alcance. Ele vai falar desse caminhar. E aí, quando a gente traz para esse grupo aqui, essa estrutura desses capítulos aqui, ó, as questões que Kardec, os comentários de Kardec que ele trouxe sobre os caracteres da perfeição, sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas, ele traz a parábola do semeador para servir de base, e aí os espíritos entram com as ideias, as suas inspirações em cima das temáticas sobre o dever, sobre a virtude, sobre os espíritos superiores e inferiores, sobre o homem no mundo, e sobre o cuidar do corpo e cuidar do espírito, essa dualidade, onde o materialismo interfere tanto. E entender essa construção, o que nos afere, o que é direcionado para a gente,
E o que a gente deve fazer é preparar a nossa mente para viver uma nova era. E eu sei que nós estamos vivendo sob um grande bombardeio nesse momento. Bombardeio de informações negativas, preocupantes. Bombardeio de situações, de desafios diários que a gente tem que enfrentar. Bombardeios psíquicos também, porque a esfera terrestre hoje sofre um grande momento de preocupação global. Muitas mentes não estão ainda preparadas para vencer. Eles estão no momento que eles estão fazendo uma aferição, às vezes de reativa. Estão recebendo, mas não estão sabendo lidar com isso tudo. E aí a mentalidade, o psiquismo terrestre, ele muda. Como é que a gente lida com essa adversidade também? Porque ela chega até nós. Está difícil de pensar, a oração está exigindo mais de nós. E aí, qual é o movimento que nós temos que fazer? E entender essa perfeição relativa como vencer a cada dia. Vencer a cada dia da melhor forma possível. Caminhar para essa perfeição relativa dessa forma. Aumentando o campo da compreensão, aumentando o campo da caridade, aumentando o campo das conversações edificantes, dos pensamentos, das orações. É o que nos resta nesse momento. E crescer com isso tudo. Porque nós precisamos alcançar o denominativo do homem de bem. E aí, para a gente iniciar, vamos lá no Evangelho para entender por que Kardec trouxe essas duas estruturas do Evangelho de Jesus para subsidiar essa proposta da perfeição que esse capítulo nos propõe. E aí ele traz um capítulo sobre amai os vossos inimigos, lá de Mateus, capítulo 5, que nós já estudamos lá atrás, e traz também a propositiva da parábola do semeador. Por que será que ele juntou essas duas para construir, ele e os espíritos, né, recebendo muita intuição, é claro, e muita inspiração, juntou esses dois capítulos, essas duas diretivas do Evangelho para servir como base dessa construção. Numa questão, ele fala do amai os vossos inimigos, e numa outra questão, da parábola do semeador. Dois cenários. Então, quer dizer que o nosso inimigo, ele é importante para nós de alguma forma. E possivelmente ele vai trazer aqui uma proposta para lidar com esse inimigo. Mas também ele traz um descritivo dos ambientes mentais dos espíritos vinculados à Terra na parábola do semeador. O campo interno de cada um aqui. Eis que o semeador saiu a semear, e parte caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram. Então, são condicionantes do nosso interior, de cada um de nós, aqui na Terra. Esses são os campos de trabalho que Jesus encontra e encontrou na sua época, no nosso planeta, para que a diretiva do Evangelho possa trabalhar essa diversidade de organismos espirituais. Que interessante, né? Ele trazer essas duas alusivas. E quando a gente vai, de certa forma, estratificar isso aqui, existe uma questão muito interessante da gente entender o que é amor. É claro que é a base de todo o movimento libertador. E ele fala que amai os vossos inimigos, fazer o bem que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos, se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Já direcionando a questão da perfeição. A comparação dessa perfeição com a proximidade da perfeição do nosso Pai Celestial. Quando ele fala nos pagãos também, ele está referenciando também aquele adepto de qualquer religião que não adota, que adota o politeísmo. Então, quer dizer, que ainda não acredita no Deus único, que ainda não mentalmente não migrou para esse contexto dessa geratriz universal de todos os que aqui estão, de todas as religiões, de todos os pensamentos, que é Deus, a origem de tudo. Mas aí ele traz para a gente, na questão do inimigo, uma necessidade nossa. E o que seria o inimigo para a gente? Se a gente for tentar entender no Evangelho o que é inimigo, inimigo é o contrário. Tudo que é contrário a nós. Então, o que a gente começa a entender?
que para alcançar o caminho dessa perfeição, eu tenho que saber lidar, eu tenho que dar ao tempo todo com o que é contrário a mim. Porque nós vivemos, e tem uma palavra que está muito em moda agora, que é insurreição, que quer dizer rebeldia, né? Que é o ato e o efeito de insurgir-se, sublevar contra a ordem estabelecida. Então, quer dizer, rebeldia é se rebelar como uma ordem que foi estabelecida. E de insurreição em insurreição, nós entendemos que o homem moderno, se ele basear-se nisso, né, nessa contra-ordem, que é uma contra-ordem à ordem de Deus, à vontade de Deus, ele caminha para um ambiente que a gente chama de ambiente de destruição. É um ambiente comprometedor. A gente vive em um mundo onde a dualidade entre o bem e o mal é constante, é diária na nossa vida. Todos nós vivemos isso. E é interessante, essa dualidade entre o bem e o mal, ela existe tanto dentro de nós quanto fora de nós. A gente convive com isso. E aí a gente recebe o mandamento para amarmos. E esse é mais desafiador, porque ele fala para amar os nossos inimigos. Mas isso aí, gente, está muito longe de ser uma piedosa imposição de um sonhador utópico. Porque Jesus não é isso. Utópico no sentido de trazer as coisas do futuro para o presente. E é uma necessidade absoluta para que a gente possa sobreviver, então. Esse amai os vossos inimigos. Por isso que Kardec e os Espíritos trouxeram isso. É uma condicionante para que a gente viva de uma forma diferente e não se perca na vida. O amor pelos inimigos é a chave para a solução de problemas do nosso mundo. E Jesus não é um idealista sem sentido prático, gente. Ele é um realista prático. A gente tem que entender isso. Trazer as diretivas do Evangelho de Jesus como realidade prática para o nosso dia a dia. E se ele fez uma proposta dessa, a gente precisa estratificar aqui o que é necessário, que é uma proposta de harmonizar com aquilo que é o contrário a nós. Mas como contrário? Contrário ao que acreditamos, ao que queremos, ao que vivemos, ao que pensamos, ao que fazemos, ao que desejamos. E isso vem de circunstâncias e vem de outros. E esses outros são pessoas, espíritos encarnados ou desencarnados. Então eu preciso aprender a conviver harmoniosamente com o meu contrário. Isso é uma imposição da evolução. Isso que Jesus está querendo trazer aqui para nós. Amar os nossos inimigos, ele também não ignora a dificuldade dessa imposição. Ele conhece bem, Jesus conhece bem o significado de cada palavra descrita no Evangelho e dos desafios. Então, quando ele fala mais os vossos inimigos, ele traz também a responsabilidade que cabe a cada um de nós como cristão, que é a de descobrir esse significado desse mandamento e procurar vivê-lo na nossa vida. Isso é importante. É uma maneira prática de lidar com isso, depois de considerarmos, porque na trajetória, depois que nós consideramos algo ou alguém como inimigo, e a gente dá permissão de nos sentirmos ofendidos com isso, só existe um remédio, que é o perdão. Então a gente tem uma estrutura aqui de comprometimento, que é não saber lidar com o nosso inimigo, com o nosso contrário. O segundo passo é sentir-se ofendido, permitir-se que esse sentimento nos domine, e aí só há um caminho, que é o do perdão. Por isso que o perdão, né, é tão importante na nossa evolução. A gente precisa desenvolver essa capacidade de perdoar, porque nós nos incomodamos muito com o contrário. E nesse momento é difícil para a gente não incomodar, nós não aprendemos isso ainda no nosso dia a dia. Sem essa necessidade, né, com a necessidade prévia da aceitação desse perdão. Principalmente daquele que nos trata com injúria. O perdão não significa, gente, a ignorância do que foi feito ou imposição de um rótulo falso de uma má ação. Ele deve significar, pelo contrário, que a má ação deixe de ser uma barreira entre relações mútuas. Olha que coisa interessante isso. Então, o sentir-se ofendido, o sentir-se contrariado, ele, através do perdão, ele deixa de ser uma imposição, uma barreira das relações mútuas. E dessas relações mútuas harmoniosas, que é o que a gente caminha. O perdão é o catalisador que cria essa atmosfera necessária para um novo partir e recomeçar, que é isso que a gente faz diariamente.
é alijar um fardo e cancelar uma dívida dentro de nós. É claro, gente, não é também ignorar certos perigos. A gente tem que também ter essa astúcia positiva de saber o que nos remete a um perigo de uma aproximação. Mas o perdão, ele significa reconciliação. É um regresso a uma posição anterior. Sem isso, a gente não consegue amar nossos inimigos. O grau de capacidade de perdoar determina a capacidade de amar os inimigos. E aí ele faz uma coisa muito interessante, Jesus traz para a gente aqui, importantíssimo. Ele caracteriza o nosso inimigo em duas nuances. Os que nos odeiam e os que nos perseguem e caluniam. Então ele tem uma propositiva diferente para aquele que tem um sentimento de nos odiar. Mas ele tem uma outra proposta para aquele que, além de nos odiar, nos persegue, quer dizer, tem ação e nos calunia. E ele faz duas propostas. Aquele que tem o sentimento de nos odiar, ele pede para que nós façamos bem a ele. Mas aquele que nos causa perigo, porque nos perseguem, porque existe uma certa violência, ele pede que nós façamos isso à distância através da oração. Orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então Jesus é muito coerente. Não chega perto não. Se for aproximar, aproxima pela oração, prepara o ambiente primeiro. E aqui está uma metodologia. Prepara o ambiente, toda vez que for reconciliar de certa forma, prepara o ambiente psiquicamente, através de oração, para que no futuro ou se suceda uma aproximação mesmo física. Então existe uma inteligência atrás disso aqui. E o perdão ele é um elemento muito importante para o caminho dessa perfeição. No nosso mundo. No nosso mundo. O ideal seria não nos ofendermos. Aí o domínio do momento, o domínio da realidade que a gente precisa ter. Nós vivemos muitas ilusões e saímos da realidade. Se nós assumirmos tudo que já aprendemos com o Evangelho de Jesus e com o Espiritismo, a gente vai eliminar muita condição de ofensa. E aí a gente não precisa movimentar o perdão. A gente antecede, né? A gente adianta a nossa evolução. Desculpa. Tem um foguetinho aqui. E aí, bacana, porque a gente vai para a parábola do semeador, rapidinho, para fazer uma revisãozinha aqui desse contexto. Vamos tirar, então, aqui a primeira, só para a gente focar. A parábola do semeador, já que Kardec trouxe para a gente a base do perdão, a base da não ofensa e a base do amar os vossos inimigos, que é ao contrário, é o aprendizado de conviver com o contrário do nosso dia a dia. Porque é impossível viver nesse mundo sem nos confrontar com o contrário o tempo todo. E não se esqueçam, gente, esse contrário pode estar dentro ou fora de nós, e ele está também nas circunstâncias da nossa vida. A gente enfrenta isso o tempo todo. Por contrário, precisamos criar um movimento de agir melhor harmonicamente com o que é contrário a nós. Que é contrário às nossas ideias, ideologias, sentimentos, desejos, etc. A gente precisa saber lidar com isso. Porque muitas vezes quem vai ser contrário a gente vai ser a própria vida, pelo compromisso que a gente tem com o que fizemos no passado. Então eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que saber lidar com isso. E o Evangelho é isso o tempo todo. E aí entra a palavra do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Aqui é o posicionamento de Jesus, né? Em torno dele, logo reuniu-se uma grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Então houve um distanciamento, mas Jesus abaixou aqui para se fazer entendido e estar no mesmo nível. Disse então muitas coisas por parábola, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. A representação daquele que semeia aqui é Jesus lançando a semente da vontade divina na terra. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Então isso aqui são os psiquismos, os corações dos humanos que deixam essas diretivas, essas mensagens na indiferença. Tanto faz. E aí a vida em si trata de comer e nem permitir que isso prolifere. Outra parte caiu em lugares pedregosos, quer dizer, a dureza, onde não havia muita terra, então não havia muita base para que a semente crescesse. Mas ela consegue brotar. Mas aí não tem profundidade essa terra onde havia caído.
Aí levantou-se o sol e queimou, e como não tinha raiz, secaram. O sol, o que representa o sol? O dia a dia. Vem o dia a dia, vem a matéria, e vai retirando-se da gente com o tempo. Como não tem profundidade, não foi até a nossa alma, não entrou no nosso coração, nem na nossa mente, se perde, né, a mensagem do Cristo dentro de nós. E outra parte, eu acho que essa é a pior parte delas, cai em espinheiros, e esses crescendo os abafaram. O espinheiro pode representar aqui para a gente também a nossa própria maldade, que vai abafar esse crescimento. Mas o bacana é que a gente sempre estudou essa parábola nesses termos aqui, e muito pouco naquela que produz frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outra 60 e outra 30, proporcionalidade. É conforme a condição de cada um, mesmo aquele que produz. E aí, esse capítulo, se a gente for trazer aqui uma base para a gente descrever ele traz elementos que associam a essa segunda, essa última parte aqui, que fala daquele que já tem terra boa dentro de si, que já produz. E a gente percebe que essa proporcionalidade aqui, gente, de 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, está conforme o entendimento da realidade, sem a ilusão. Esses que já produzem, mas produzem menos, 30 e 60, ainda estão passando por um processo de ilusão, fazendo trocas com Deus, querendo serem atribuídos a vantagens, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, por exemplo. Eu faço, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que ter saúde. E traz essas condicionantes para a sua relação com Deus. E esquece que essa relação com Deus não pode ser essa relação de troca. Não pode. Ela tem que ser em cima da fé, da entrega. E aí é que tem esse 100 por 1, que consegue dar 100%. E quando a gente vai lá no Kardec e vê que ele tratou os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, a gente vê que ele está tirando daqui. Esses que já produzem frutos. A gente está começando a fazer isso, gente. Esses frutos, eles tanto são internos quanto são externos. É aquele que faz no seu ambiente do lar um ambiente harmônico e luta por isso. É aquele que luta no seu serviço para não haver tanta discórdia e tanta concorrência e assim uma harmonia para que a empresa cresça. É aquele que entra no trânsito, não com o intuito de ser melhor do que os outros, de ser aquele sentimento de poderio, mas aquele que auxilia a ter um trânsito mais seguro, um trânsito mais generoso, né? Aquele que, por exemplo, pede para passar, o outro deixa, ele buzina, obrigado, ele agradece, ele deseja, recebe uma fechada, deseja um vai com Deus. Então, aquele que já faz alguma pequena diferença no seu contexto. E aí os espíritos entram, falam sobre o dever, a virtude, a questão do superior e inferior, o homem do mundo, tratando justamente desse contexto aqui, dessa semente que encontra terra fértil, na sua proporcionalidade, de trazer bons frutos, tanto para si quanto para o mundo, para o seu contexto. E aí ele fala um alerta, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então que nossos corações possam entender isso aqui. Porque a meta, e a gente vê nesse capítulo, é trazer o aspecto da perfeição que está no nosso futuro, dentro da lei de progresso, onde nós iniciamos nossa caminhada como simples ignorantes, através de um sentimento de autossuficiência, de um desligamento junto à vontade divina, nós nos tornamos imperfeitos. Achamos que era um dono do nosso próprio movimento libertador. E aí a gente criou compromissos nessa imperfeição que são burilados até que nos tornemos bons e puros. Aí sim a gente alcança essa perfeição proposta nesse capítulo, o Kardec. Né? Esse aqui é o descritivo dela. Porque se nós formos trazermos as características do homem de bem, aqui agora, exigiria da gente dias, semanas de estudo e possivelmente entender metodologias que nos auxiliem a desenvolver esses elementos aqui dentro de nós. Mas o que esse capítulo também, como a gente fala que o evangelho ele alenta, ele traz conforto, a gente percebe que nós já temos na proporcionalidade alguma coisa vencida, como se fosse um termômetro de cada um desses elementos aqui. Eu pus o perdão mais aqui, gente, porque ele é um dos mais necessários, tá? Nesse momento que a gente vive aqui. E aí, dessas pequenas conquistas, a gente já consegue construir a felicidade e a perfeição, mas na sua condicionante relativa. Cada um de nós tem uma porcentagem alguns desses elementos já desenvolvido entre si. E precisa aprimorar.
e precisa deixar isso dominar. Isso é interessante a gente saber, que a gente está no caminho e ter certeza que nós estamos no caminho. Quando é que a gente percebe que está no caminho? São as vitórias diárias. É quando a gente não corresponde uma palavra maldita contra nós, é quando a gente cerceia um sentimento de raiva, é quando a gente combate um sentimento estranho, é quando a gente combate o egoísmo, o orgulho, é quando a gente sai para ajudar o outro, mesmo de certa forma a gente sabe que a gente quando vai na rua corre risco, mas o outro precisa da gente. E a gente faz essas questões de sobrepor em nós pelo outro conforto. E é quando a gente tem que acionar a nossa paciência é quando a gente cala, porque a gente sabe que está sem condições de responder. É quando a gente repensa e repensa para poder conduzir as situações que nos exigem mais. E quando a gente faz um esforço para compreender o outro, tanto na sua grandeza quanto na sua pequenez, porque compreender o outro na sua grandeza também é difícil para nós. Nós ainda temos muita inveja. Então, compreender o que ele tem de precioso, o que ele já conquistou, e regozijar e ser feliz com isso também é um desafio para nós, na nossa situação atual. E aí, compreender também as deficiências do outro e colocar ele no lugar dele. Porque ele também é um ser que está em progresso. E pode ser que o gráfico dele seja um pouco menor em alguns elementos que a gente aqui. E o nosso tem que ser maior em alguns, para conseguir aturar, desenvolver, perdoar. São situações que a gente tem que buscar. E o nosso plano, como se diz assim, o nosso laboratório é o nosso dia a dia. Eu quis fazer aqui para a gente, então, uma visão de onde que se desenvolve aqui dentro da classificação dos mundos. Você tem primitivos, expiações e provas, que é o que a gente está atual, de regeneração, mundo feliz, celestes e divinos. Creio eu, espero não estar errado, que esse trabalho do homem de bem, ele é um trabalho eterno, claro, a gente sabe disso, mas ele está caracterizado principalmente nessa faixa de azul que vocês estão vendo aqui. Na finalização do plano de expiação e prova, o plano terreno, que é esse atual que a gente tem, onde eu tenho as expiações que são ocasionadas pelos erros que eu cometo no passado, e as provas, o fortalecimento daqueles caracteres em mim que eu preciso deixar de ser para ser algo novo. Então você tem a expiação, que é o passado chegando, o compromisso do passado, mas você tem as provas, que é a fixação dos caracteres em nós. Então as pessoas passam, às vezes, por sofrimento nessas duas nuances. Sofrimentos vindo de compromissos do passado, mas alguns sofrimentos que vão fortalecer nele as características do homem de bem. E aí isso é uma característica daquele que já está deixando o predomínio do mal. Então é a finalização. E aí quando a gente fala desses mundos aqui, a gente fala que também esses mundos são mundos interiores. Eu posso estar vivendo um mundo de expiação e prova dentro de mim, mas tem pessoas que já estão vivendo um mundo de regeneração. Então é um contexto fora e um contexto dentro de mim. E aí esse progresso ele vai aqui como um termômetro. E ele perpassa a regeneração, porque a regeneração ainda é uma época de fortalecimento e refazimento, para que se viva um mundo feliz, onde o bem sobrepõe o mal. No expiação e prova, o mal ainda predomina muito sobre o bem. Então, para aqueles que se sentem indignados o tempo todo, a indignação é um processo de evolução, sim, mas ela não pode dominar o ser, tornar ele negativo. Ela tem que ser uma mola propulsora. Então, o expiação e prova, por isso que ele fala lá de amai os vossos inimigos. É a convivência constante entre o contrário a nós. Principalmente quando nós já desejamos o bem. O contrário vai existir, dentro e fora de nós. Temos que saber lidar com ele. Isso é que Jesus quis trazer para a gente ali. E são ensinamentos assim que a gente precisa viver, gente. Não é parar, não, desculpa. Continuar filosofando, conversando sobre eles, sim. Estudando. Mas precisamos viver. Trazer isso para o nosso dia a dia. Porque os caracteres do homem de bem são exigentes. E aí, começa Kardec a trazer para a gente. Quais são os caracteres do homem de bem? Só essa primeira frase aqui, ela já é exigente para nós. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza.
Primeira coisa, ele caracterizou o homem de bem, o verdadeiro. E ele fala que esse verdadeiro é aquele que pratica. Então ele saiu da área teórica. A lei de justiça, amor e caridade. Então eu tenho que entender que lei é essa, de justiça, de amor e de caridade. Mas ele pratica isso na sua maior pureza. Maior pureza. E aí dá sequência, né? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, as características são as seguintes. Aí ele vai falar de todas elas para a gente. É daquele jogral que vocês viram lá atrás, a gente traz aqui cada uma descritivo dela. Consciência de si mesmo. Porque ele fala para a gente que esse ser, essas características, esse homem de bem, interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou determinada lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez aos outros tudo que gostaria que fizesse a ele. Olha que questão interessante para a gente trazer aqui. Desse contexto como um todo, que Kardec trouxe aqui para a gente, a consciência de si mesmo, de quem é e de onde nós queremos chegar, e desse ser que se interroga o tempo todo, ele pergunta o tempo todo, ele busca respostas o tempo todo, a gente consegue entender que nós precisamos criar um processo de avaliação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sente. E ele é constante. Nós não podemos deixar ele sobrecarregar nossa mente. Mas eu tenho sempre que estar avaliando os caminhos, as minhas escolhas, em forma de sentimento, de pensamento, em forma de vontade, de falas, de atitudes. Eu tenho que saber onde eu estou pisando, onde eu estou direcionando a minha vida. Então, interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou determinada lei. Isso é uma constante. Mas ele fala aqui também, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Então, ele traz para a gente uma propositiva de aproveitar tudo que a vida nos oferece, seja se eu considere ruim ou se eu considere bom. Se me deu inteligência, que eu utilize a inteligência para mudar o meu contexto, mudar o que está em volta de mim positivamente. Se ele me deu uma dificuldade, que eu tire dessa dificuldade a evolução. Se ele me deu uma pandemia, que eu utilize dessa pandemia para me aprimorar. Processos de meditação, conhecimento do eu que existe dentro de mim. E aí ele fala que se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. E ele fala também, se ninguém tem o que reclamar dele. Então, quer dizer, que eu não dei motivo dos outros reclamar de mim justamente com as minhas imperfeições. Eu trabalho isso diariamente. E aí ele fala aqui, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que se fizesse com ele. Que eu aproveite o meu dia, a minha oportunidade de vida, a minha reencarnação, desenvolvendo a empatia e a fraternidade, no sentido de me colocar no lugar do outro sempre, de saber o que eu estou direcionando para o outro, saber o tanto que eu sou difícil para o outro. Mas aí transformar essa relação em uma fraternidade, ser menos pesado às pessoas e ser menos pesado a si mesmo. Então essa inteligência aqui que Kardec trouxe para a gente é uma diretiva diária, é uma proposta diária de renovação, tomar consciência de si mesmo. É trazer isso para uma realidade que eu precise. E aí, só para a gente fechar, que eu acho, fechar esse tomo aqui da consciência de si mesmo, qual que seria uma boa proposta para efetivar isso na nossa vida? Nós já ouvimos falar muito de gratidão, né, gente? Muito de gratidão. Que tal trazer a gratidão para a nossa vida como realidade? Que tal intensificar os processos de gratidão? Será que a gente consegue alcançar todo esse conjunto dessa proposta que está aqui na tela nossa nesse momento? Porque gratidão é uma das emoções mais espetaculares que o ser humano pode buscar desenvolver e se faz muito bem para o espírito. Um exemplo disso é uma maneira de pensar tudo que eu tenho nesse momento e não o que já tive e não o que vou ter. É um pensamento que tudo que eu tenho nesse momento seja suficiente para que eu possa me sentir feliz e em paz. Será que a gente já experimentou isso? Tudo que eu tenho agora, sem ir no passado, sem ir no futuro?
Então, algo que parece banal para a gente aqui agora, a casa que nós estamos, a luz que chega e ilumina esse ambiente que a gente está, esse celular ou esse computador que está nos servindo agora, a cadeira como nós estamos sentados, o ar que chega pela janela e nos toca a face, a chuva que chega e vai embora, os amigos que aqui estão, a dor que eu não estou sentindo, a doença que não existe, é uma opção pelo real valor das coisas. É o que às vezes está nos acontecendo e que a gente não está percebendo, está deixando passar despercebido. É evitar desvalorizar o que é óbvio para a gente, que nós já temos. Quando liberamos esse processo de gratidão, gente, a gente estimula o cérebro, a gente reduz a pressão arterial, faz até bem para a gente, libera hormônios como a ocitocina, aumenta a produção dos neurotransmissores, que tem a ver com a felicidade, né, e tomar decisões melhores das situações e do nosso dia a dia, ficar com essa mente num estado diferente, porque a pessoa passa a viver o atual, vive um tempo mental atual e sai do risco que a gente chama de ansiedade, que é o mal do momento. A gente sabe que a ansiedade é o mal do momento. Crise do pânico, essas coisas aí. Eu não me perco no futuro e também fujo das comparações que o passado me propõe. Olha que coisa interessante. Surge essa sensação de pertencimento. A gente fala tanto de pertencimento, né? A sensação de pertencimento, ela surge quando eu começo a viver a minha realidade, porque eu estou integralmente aqui agora. Estou sendo grato por tudo que está me acontecendo nesse momento. E quando a gente tem pertencimento, o propósito da nossa vida muda radicalmente. Porque a gratidão, ela promove esse equilíbrio. Nós somos seres que ainda vivemos muita questão negativa, se a gente for ver isso, e pouca positiva. Por exemplo, se eu quando eu ganho R$100 e quando eu perco R$100, o ato de perder os R$100 domina muito mais a minha mente do que o ato de ganhar. Se a gente for ver isso, ele me preocupa muito. E a rejeição, por exemplo, quando eu espero um abraço de uma pessoa e não ganho esse abraço, ou quando eu ganho um abraço, o ato de não ganhar o abraço ocupa muito mais a minha mente. Isso quer dizer que existe algo em mim que precisa ser mudado nas minhas reações internas. Eu preciso valorizar o que eu ganho. E eu ganho isso o tempo todo. Quando o nosso dia vai bem e acontece uma coisa ruim, por exemplo, parece que o nosso dia foi todo ruim. E ele não foi, ele começou bem, caminhou, teve um momento ruim e depois voltou. E nós nos apegamos muito ao que é ruim. Quando a gente consegue perceber essas coisas, a importância e o privilégio da gratidão, de sentir bem, tudo fica mais leve para essa caminhada nossa. É um exercício interessante. A gente pode ter, criar listas, né, do que nos seria grato receber. No começo, essa lista, ela, de certa forma, se a gente for fazer ela hoje, por exemplo, ela vai trazer umas coisas mais difíceis. Promoção de serviço, aumento de salário, essas coisas. Mas depois a gente vai conscientizando e muda para conseguir pagar as contas, ter um emprego, estar com saúde. E depois a gente chega na gratidão pelo dia, pela manhã, e receber um bom dia sincero, um muito obrigado do outro. Mas aí são condicionantes positivas. E aí depois a gente começa a entender que as coisas negativas também merecem a nossa gratidão, porque nos preparam para reflexões mais profundas sobre quem somos e como devemos reagir mais harmonicamente diante dos desafios. E o perdão deles, gente. E o perdão deles. Desenvolver a gentileza também é uma coisa muito importante. A gentileza cria ondas positivas. E a gratidão interfere na balança que temos entre o negativo e o positivo dentro de nós. Nós somos inclinados ao negativo. A gente precisa se inclinar para o positivo. Toda vez que entramos em contato com algo positivo, a gente tem que ser grato. E uma coisa interessante, para a gente só finalizar esse slide aqui, a gratidão é o melhor sentimento que nos liga a Deus. Ser gratos o tempo todo àquilo que Deus traz para a gente, na propositiva da vida. E aí, Kardec trabalha também a fé e a confiança, porque ele traz para a gente que o homem de bem tem fé em Deus. Acredita na bondade de Deus, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão. E se submete em todas as coisas à sua vontade. Saber que existe um movimento e que tudo que nos chega parte de um mecanismo que se chama vida, criado por Deus. Só que esse mecanismo de vida ele foi criado com algumas regras. É a regra do bem conviver, é a regra do amor. Toda vez que nós somos contrários a isso, nós atritamos esse mecanismo. E ele, ao ser atritado, ele nos devolve esse atrito em forma de dor.
E aí é que vem o que nós chamamos lá atrás de expiação, muitas vezes, né? É você saber lidar com esse mecanismo harmonicamente. E saber, nesse processo de desenvolvimento, a lidar com isso de uma maneira positiva. Porque aí a gente traz também, quando a fé e a confiança para trabalhar o nosso presente, a gente traz também a esperança. Kardec traz a esperança para a gente, que é acreditar na felicidade futura, que é esse movimento da perfeição nos agrega, ele nos conduz a isso. Por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem, ele coloca a questão espiritual acima da questão material, que é o que deve reger o nosso movimento aqui. Marcelo. Oi? Jaque, aqui, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, me veio uma coisa mais profunda, assim, num pensamento que eu nunca tive. Quando a gente fala assim que a gente crê em um Deus único, e me veio muito o sentimento assim que toda vez que a gente faz algo que seja contrário a essa crença, a gente não está acreditando num Deus único. Porque quando eu acho que uma força, por exemplo, do mal tem poder sobre mim, quando eu acho que alguma coisa, quando eu transfiro para algum tipo de sentimento domínio sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre os meus desejos, o materialismo, quando domina o meu desejo, eu já não estou acreditando num Deus único. Porque, assim, quem que está regendo a minha vida? Né? Então, assim, me veio muito isso. Antigamente, acreditar num Deus único era acreditar, não é, por exemplo, em vários deuses, acreditar no Deus Sol, no Deus Lua, né? Antigamente era assim. Mas hoje em dia, não acreditar num Deus único é acreditar em outras coisas, né? Assim, é como se fosse assim, gerenciando a vida da gente. Isso me veio muito assim, que a gente pode hoje ter uma forma mais sutil, né? Mais profunda, mais sutil. Então, assim, toda vez que a gente está indo no caminho contrário, a gente está colocando outros deuses para dominar a gente, né? Por exemplo, o Mamon aí representa o materialismo, né? Então, outros deuses passam a dominar a vida da gente, né? A gente passa a servir outros contextos, né? Outros contextos direcionadores, que eu entendi o que você disse. Eu dou permissão para que certas outras situações dominem e direcionem o meu caminhar dentro do processo do materialismo. E aí, lembrando, já que, de acordo com o que você disse, o materialismo não é só também a questão do vínculo com a questão material, é o sentimento aprisionado em ilusões, como, por exemplo, deter o outro, direcionar a vida do outro, desejar a vida do outro. Então, quer dizer, o materialismo, de certa forma, ele não é só essa busca diária que a gente tem pela matéria, ele é o acrisolamento do nosso sentimento em sentimentos errôneos, que é esse servir que você está falando aí, servir a Mamon. Trazer essa diretiva de uma maneira equivocada para a nossa vida, e esse materialismo dos sentimentos e da vida, ele dominar a nossa caminhada e nos atrasar nesse progresso da construção desse ser perfeito que a gente está buscando, que é a vontade divina, puramente, que é o que você diz para a gente, servir a Deus, acreditar nesse Deus e, além de acreditar, desenvolver a fé, que é um momento diferente, o acreditar e da fé. A fé é aquele que já participa do movimento de Deus dentro do seu processo de misericórdia. Eu já trabalho para Ele, eu já faço para Ele. E onde é que eu faço? No meu campo do próximo. E esse campo do próximo parte da minha intimidade para o que eu faço externamente. E é essa a proposta que fala aqui do homem de bem. E é interessante quando eu falo da esperança, porque até a Catinha já conversou isso comigo uma vez num estudo, e nós somos seres que vivemos de esperança, que nós vivemos da felicidade futura, porque ela não é a de hoje. Ela não é assim, por isso mesmo que você falou aí, Jaca, ela não é uma realidade hoje, ela é relativa, mas bem diminuta. Mas a gente pode viver ela sim, e viver ela plena, e ser feliz. Independente se ela é pequena, ou se ela é grande, ou se ela é média, nós podemos ter a felicidade.
mas a gente vive na esperança dessa felicidade futura, porque a gente vai saber colocar esses valores espirituais, quer dizer, servir a Deus, acima dos bens temporais, que é servir a Mamon. Você falou muito bem isso. Essa dualidade que nos traz tanta dificuldade. Essa dualidade aqui da matéria e da espiritualização dos nossos sentimentos da nossa vida, ela também vai muito de acordo com aquela dualidade lá em cima, de lidar com o contrário, de saber lidar com o contrário. Esse aprendizado, de saber lidar com aquilo que é contra nós. E acreditar, e aí, tem muito a ver com o que você falou aí, parece que a gente está sintonizado. Acreditar na sabedoria de Deus o tempo todo. Acreditar nessa gestão maior, que sabe muito mais que a gente, e ter fé nela. E entender que o que eu recebo é justo. Não está a mais, não está a menos. Está aquilo que me cabe, aquilo que eu consigo, e é justo. E eu preciso me apropriar disso para que eu consiga evoluir. E que tenha ajuda o tempo todo. A ajuda que eu preciso, eu tenho ela o tempo todo da espiritualidade, oriunda da ordem divina. Sobre a diretriz de Jesus. Isso chega a mim em todo momento. Eu só perco acesso a isso quando eu não quero, quando eu me fecho, quando eu fecho a minha sintonia. E aí a gente começa a caminhar também, que por enquanto eu ainda recebo uma herança daquilo que eu construí no meu passado, mas que eu saiba conviver com isso também. Que pode ser que isso aqui seja o meu inimigo, o meu contrário, que eu não quero sofrer. Mas está chegando, e eu tenho que saber de lidar com esse contrário aqui também. Nesse crescimento todo, nessa proposta toda. Oi. Antes de você finalizar, questão também interessante, que você trouxe aí os contrários, trouxe vários caracteres aí desse homem de bem. E esse ano de 2020, nós vivemos muitos conflitos, e um dos conflitos que nós vivemos foi o de vidas negras importam, né? Ah, sim. E aí ele traz, nesse capítulo aí, assim, com todas as letras, Kardec define muito claro a posição do Espiritismo. Ele coloca assim, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Como é que você vê isso aí dentro dessas questões que você trouxe, da dualidade, do Deus, da benevolência, da esperança, da caridade, dos caracteres do homem de bem? Deixa eu trazer isso para a gente então aqui, Gê. Já que você cutucou, vamos direto a ele, ao respeito, ao entendimento do outro como igual. E esse entendimento amplificado dentro do que nós chamamos de ambiente fraterno, onde esse respeito traz a condicionante da igualdade. E aí, perante essa igualdade, a gente saiba entender a diferença do outro como uma propositiva de construção para algo na nossa vida. Porque as diferenças unidas e sincronizadas, não vou falar nem sintonizadas, que às vezes elas não são, mas sincronizadas para o bem comum, elas produzem bom efeito. E essa diversidade, ela existe no nosso planeta porque é justamente para que ela não seja entendida como contrária, nesse aspecto que você disse, mas que ela seja entendida como uma composição única, como um movimento único e um movimento libertador, que é o movimento de respeito. Respeitar nos outros todas as convicções sinceras e não lançar reprovação àqueles que não pensam como nós. E aqueles que nós, muitas vezes, por preconceito, julgamos que são diferentes de nós, e não são. Então, todo mundo na propositiva de evolução. E aí a gente traz um pouquinho, não sei se eu estou conseguindo te responder, Gê, aí você depois me direciona, só para a gente já encerrando. André Luiz traz na conduta espírita para a gente o seguinte, coloca aqui, em nenhuma circunstância devemos pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa no estado de humilhação e de ridículo. Então, nunca considerar superior nesse contexto aqui. E ele completa, o sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Embora esse exemplo aqui se refira à religião,
ele serve para qualquer e toda discussão que venha a participar sobre assuntos diversos. Nós precisamos parar de enxergar o outro no limiar do superior e do inferior. Cada um está na sua condicionante, sobre uma situação única que se chama prova e expiação e necessita de evolução. E se essa evolução ela é auxiliada por um irmão, esse irmão que auxilia entra no processo de ser misericordioso. E é isso que a gente tem que buscar, ser misericordioso. E aí nós trabalhamos o aspecto da tolerância. Porque a gente tem que entrar na tolerância porque a gente ainda considera o outro diferente. E aí esse movimento interior é que vai nos nivelar para isso. Trabalhamos também na inclusão. Em qualquer processo nosso, trabalhar pela inclusão do outro, trabalhar para a inserção do outro no processo, saindo um pouquinho no processo da diferença e entrando no processo do igualitário, do ser igual, do ter direitos iguais, de ter acessos iguais, de ter, condicionantes iguais, seja ela no campo mental, seja ela no campo de trabalho, seja ela no campo social, seja ela em qualquer da educação, trabalhar nesses contextos todos, essa visão igualitária e não dar motivo, né, para os outros e desenvolver sempre esse processo de empatia, sempre me colocar no lugar do outro para sentir se o que eu estou fazendo para ele está completo e está sendo desenvolvido. E aí, Gê, já que você trouxe isso, a gente encerra por aqui pedindo a Jesus que nos envolva nesse sentimento de progresso que a gente precisa e da responsabilidade de construir um caminho diferente para nós. E que as dificuldades possam ser enxergadas como oportunidades para essa libertação ainda desse elemento que existe dentro de nós, que ainda traz tanto sofrimento. A ansiedade, o sentimento ainda que está tudo ruim. A gente consiga perceber que Deus está por nós o tempo todo. E aí eu devolvo a palavra para você, tá? Então, nesse momento, nós te agradecemos as reflexões da noite, agradecemos todos que estiveram aí conosco, de alguma forma, contribuindo, trazendo aí, né, o seu melhor. Como nós estamos num momento muito difícil, nós vamos direcionar a irradiação para todos que precisam. Vamos solicitar aí o pessoal que já estava aplicando passe, né, para participar de forma ativa desse momento de irradiação, e aqueles que estão precisando da cura, né, que se concentrem na necessidade de cura. Agradecemos aí o Léo, né, que está aí nos prestigiando hoje, né, Léo? Obrigada, viu? O Léo é de uma outra casa, de um outro movimento, aí ele vem nos prestigiar. Especialmente, né, o Léo e a todos, né, todos que estão aí. Então, vou pedir a vocês agora para fechar os olhos, concentrar nas pessoas, né, que pediram a cada um de vocês um direcionamento de cura, que nesse instante nós vamos irradiar para todos os doentes, para todos os que necessitam. Depois a gente volta com a Catinha. Você quer que eu faça a música ou você vai pôr? Vamos parar. Tudo bem. Desejo paz, saúde, proteção e um amor profundo. Muito amigo, força, união, muita alegria no coração. Fé pra fazer o sonho acontecer. Eu desejo pra você. Fé pra fazer o sonho acontecer. Eu desejo pra você. Eu te desejo tudo de bom, tudo bem do mundo. Desejo paz, saúde, proteção e um amor. Muitos amigos, força, união, alegria no coração. É pra fazer o sonho acontecer. Eu desejo pra você.
pra fazer o sonho acontecer. Eu desejo pra você. Eu desejo pra você. Pra fazer o sonho acontecer. Eu desejo pra você. Então, fica aí a nossa gratidão a todos vocês que, nos momentos físicos, aplicam o passe naqueles que necessitam. E agora que estamos no distanciamento, direcionamos a irradiação por meio da prece. Que todos possam ter, né, um excelente relacionamento em seus lares, que possam continuar registrando essa paz e essas reflexões. E agora vamos voltar para a Catinha, né, para cantar mais para nós. Obrigada a todos e a todas. Kátia, seu som está desligado. Vamos começar então.